Qual adoçante eu coloquei aqui nesse café? Nenhum. Esse é o nosso assunto do podcast de hoje. Roda a vinheta. Olá, eu sou Gabriela Rebelo e esse é mais um podcast Nutridicas do Tribuna Online. E recebi uma pergunta que vou compartilhar com vocês. Qual o melhor adoçante usar? De forma direta, nenhum. Mas calma lá que a Nutri vai explicar. Temos duas classificações de adoçante. Os adoçantes artificiais, sacarina, ciclamato, e temos também a classe dos adoçantes naturais, que a gente vai trabalhar aí com estévia, xilitol e talmatina, por exemplo. O grande lance é que o ideal é a gente não trabalhar com nenhuma das duas opções. O nosso paladar, ele não é definido somente pelo gosto salgado e doce. Então a gente também tem que provar o sabor natural dos alimentos e trabalhar também a variação dos sabores e a adequação do nosso paladar. Temos o amargo, temos o azedo. Então, ao não utilizar o adoçante, a gente vai ali conhecer o sabor original dos alimentos. Claro que quando a gente vai preparar ali uma sobremesa, um bolo, por exemplo, o açúcar, na sua grande maioria das vezes, ou até mesmo um adoçante, não só para adoçar, ele é utilizado também para poder deixar aquela preparação mais consistente, com uma forma mais adequada. Mas o grande bacana é que a gente tem outras opções no mercado, como o psyllium, por exemplo, ou até mesmo uma farinha de coco, uma farinha de amêndoas, que a gente vai conseguir ter o mesmo efeito na consistência da preparação, mas sem fazermos a utilização de nenhum tipo de açúcar ou até mesmo de adoçante. E aí, voltando à dúvida, qual o melhor adoçante entre o artificial e o natural? Sem sombra de dúvidas que a gente vai usar a versão natural. E a estévia, não que seja a melhor, mas é a menos pior recomendação para a gente colocar ali no nosso cafezinho, por exemplo, ou até mesmo em um suco. O xilitol, também uma versão natural, depende para quem vai utilizar. Ele costuma trazer alterações na nossa microbiota intestinal. Isso traz algumas consequências que não são tão legais assim, como, por exemplo, distensão abdominal, mais gases e cólica no abdômen. Então, nem todo mundo vai conseguir fazer aí a utilização adequada do xilitol. E se você faz o consumo de alimentos industrializados e que na composição tem xilitol, se atente, porque se você estiver tendo algum desconforto gastrointestinal, pode ser por conta do adoçante. Mas Nutri, e o açúcar? Independente se de coco, mascavo, demerara ou açúcar cristal, a diferença entre eles é a questão de vitaminas e minerais. Mas uma diferença tão insignificante que, independente de qual açúcar você escolher, o que mais vai valer é a quantidade. Imagina você preparando um bolo de chocolate, por exemplo, e aí você vai utilizar o açúcar. O grande lance é que eu vou consumir uma fatia, e não 3 e nem 5. Então o açúcar, dentro das quantidades adequadas, ele super cabe na nossa dieta. Somente as pessoas que têm alguma restrição alimentar, devido à prescrição médica ou até mesmo de nutricionista, é que devem evitar a utilização do açúcar e optar pelo adoçante. Ou seja, Nutri, qual o melhor adoçante? Natural? Estévia. Xilitol, cuidado com o desconforto gastrointestinal. Açúcar ou adoçante? Açúcar, sem dúvidas, mas obviamente que controlando as quantidades e sempre no contexto de uma alimentação saudável e também de um estilo de vida saudável. Por isso, não tenha medo de consumir ali o seu bolo com um pouquinho de açúcar, o seu pudim com um pouquinho de açúcar. Afinal de contas, uma dosezinha de açúcar também faz bem. E se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando ou até mesmo mandar a sua dúvida, é só nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Tribuna Online, YouTube e também nos tocadores de podcast. E até a próxima semana!